Olá, eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai estar resolvendo aqui junto alguns exercícios sobre a termodinâmica. Então, caso alguém tenha interesse, pode estar pausando o vídeo, resolvendo sozinho o exercício e depois acompanha junto comigo a sua resolução, ok? Então, iniciando aqui com um exercício da UFPR de 2019, o diagrama PV ao lado ilustra uma sequência de processos termodinâmicos executado por um gás ideal monatômico, passando pelos pontos A, B, C e D, caracterizados pelos valores de pressão e volume apresentados no diagrama. Tendo em vista as informações apresentadas nesse diagrama, considere as seguintes afirmativas. Então é para a gente ver essas afirmativas, ver as que estão certas e depois assinalar as corretas. Então, primeiro, vamos vendo uma por uma entre as alternativas. Então, alternativa 1. O processo AB ele é isométrico. Então, o AB ele vai vir daqui e vai subir horizontalmente até o ponto B, né? E o que é o isométrico? Isométrico vem do grego igual e métrico dimensão. Então, o que é uma dimensão, né? O que seria essa métrica? Nada mais é do que o seu volume. Ou seja, seria um volume igual, um volume constante. Como aqui no nosso gráfico, o nosso volume está no nosso eixo horizontal e ele sobe verticalmente de A até B, então sim, é um processo isométrico, é um volume constante. Então, a alternativa 1 está correta. Alternativa 2. Os processos C e D estão a uma mesma temperatura. Então, a gente tem aqui o C e aqui embaixo o nosso D. Para a gente poder analisar essa alternativa, é interessante nós nos recordarmos da equação de Clapeyron, né? Onde a equação nos dá que PV é igual a nRT. E tem que manter uma certa proporção essa equação. É isso que ela nos dá, né? Seria uma proporção. Como tanto a nossa pressão e o volume estão mudando em uma mesma ordem de grandeza, a tua pressão ela cai de 3 para 2 e o seu volume ele sobe de 2 para 1. Então, na pressão cai um valor e no volume sobe 1. Então, essa proporção ela está permanecendo constante. E para poder manter, então, essa métrica, né, essa constante, essa proporção na nossa equação, a temperatura ela não pode mudar. Porque se mudasse, deixaria de existir essa proporção, já que aqui foi de 1 para 1. Então, a gente pode ver isso também a partir das isotermas, que nada mais são que linhas com a mesma temperatura, onde sempre vai estar variando de forma igual o seu volume e a sua pressão. Então, a alternativa 2 também ela está correta, ela é verdadeira. Eles estão sim a uma mesma temperatura, pensando aqui pela equação de Clapeyron. Alternativa 3. O trabalho realizado pelo gás no processo BC ele é nulo. Então, o que é o trabalho que a gente viu lá na mecânica, né? Pela mecânica, a gente vê que o trabalho nada mais é que a força vezes o deslocamento. Só que aqui na termodinâmica, o que nos representa esse deslocamento? Nada mais é do que o volume aumentando. Esse aumento de volume, esse acréscimo de volume que vai estar representando o nosso deslocamento. Então, para a termodinâmica, o trabalho ele é a pressão vezes a variação do volume. Na alternativa 3, então, ele nos diz sobre o processo CD, e aqui no CD está tendo uma diferença de volume, ele sai de 2 e vai para 3. Então, existe um trabalho. E esse trabalho ele não é nulo, ele existe um valor sim. Então, a alternativa 3 está incorreta, está errada. E, por fim, a alternativa 4, o processo CD ele é isobárico. Então, o que é um processo isobárico, né? O bar ele acaba sendo uma medida de pressão. Isso vem lá pelo seu nome, onde iso é igual
E baros, em grego, significa pressão. Ou seja, é um processo com uma pressão constante. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, então, o nosso CD, ele acaba diminuindo aqui, então a pressão ela está mudando. Então ele não é um processo isobárico. Existe uma mudança de pressão aqui entre C e D. Então a alternativa 4 está incorreta também. Agora, voltando lá para todas as alternativas, assinale a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. A gente viu que a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa e a 4 também é falsa. Então, a alternativa correta aqui do nosso exercício é a letra A, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Agora, exercício 2, um exercício retirado do Enem, onde ele nos diz sobre o motor de combustão interna. Então, o motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cuja o ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas são representadas no diagrama da pressão em função do volume que está aqui embaixo. Nos motores a gasolina, a mistura de ar e combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Então, para esse motor descrito, em qual ponto do ciclo, entre A, B, C, D e E, que é produzida essa centelha elétrica? Então, para isso, a gente vai ter que ver principalmente essas etapas que ele comentou, né? Admissão, compressão, explosão, expansão e escape. E relacionar, então, essas etapas aqui no nosso ciclo de Otto, que é o ciclo dessa máquina térmica movida à explosão. Então, para isso, eu trouxe uma exemplificação aqui de como funciona o motor. Então, primeiro, ele vai ter essa fase de admissão, que nada mais é quando essa válvula ela acaba descendo, aumentando o seu volume. Então, ele sai daqui e aumenta o seu volume, e vai entrar essa mistura do ar e da gasolina, né? Do ar e do combustível. Depois de entrar um pouco dessa mistura, essa válvula é fechada e esse pistão ele empurra fazendo uma compressão nessa mistura do nosso combustível. Então, essa parte da compressão nada mais é do que você vir aqui do B para o C, onde o seu volume vai estar diminuindo, já que você vai estar comprimindo, e vai ter um leve acréscimo na pressão. Em seguida, vai vir o processo de explosão ou de expansão, né? Onde esse gás ele vai se explodir, e com essa explosão vai ter um grande acréscimo na sua pressão interna. Para poder aliviar essa pressão, vem um ciclo onde o seu volume vai estar aumentando e a pressão vai diminuir, que seria essa parte do escape. Então, é basicamente assim que está funcionando o nosso motor. E ele nos pergunta em qual ponto que é produzida a centelha elétrica. Então, voltando aqui, ele vai vir para o processo de admissão, onde vai estar entrando o nosso combustível na forma gasosa. Depois vai vir pelo processo de compressão, onde vai estar comprimindo todo esse combustível, e depois a explosão. E para acontecer essa explosão, é preciso acontecer, de certa forma, uma certa eletricidade, né? Vai acontecer uma faísca aqui dentro, que nada mais é que essa centelha elétrica. E essa faísca vai fazer o nosso gás ele explodir, aumentando muito a sua pressão, e depois, para aliviar essa pressão, a gente aumenta o volume. É assim que então vai estar funcionando o nosso motor, né? Então, essa centelha elétrica, ela é produzida exatamente aqui no nosso ponto C, onde a gente vai ter todo o nosso gás acumulado e vai jogar essa centelha de forma a ocorrer a explosão. Então, a letra correta é a letra C aqui no exercício 2.
E, por fim, aqui no exercício 3, foi um exercício retirado da UEM, considerando os princípios da termodinâmica e os conceitos de máquinas térmicas, assinale a alternativa correta. Então, ele é um exercício de somatório, né, que é o exercício padrão aqui da UEM. Então, 01, uma pessoa coloca um pêndulo para oscilar e não toca mais. Com o passar do tempo, a altura máxima do pêndulo vai diminuindo. Consequentemente, a energia interna do sistema aumenta, pois o pêndulo absorve a energia cinética perdida. Então, aqui está errado, né? Porque quando você tem um pêndulo aqui e solta ele, o que vai estar diminuindo é a sua energia potencial, já que ele vai estar diminuindo a sua altura. E para compensar isso, ele vai ganhar velocidade, ganhando a energia cinética, até chegar num ponto de velocidade máxima, ele volta a subir, perdendo essa energia cinética e ganhando energia potencial. Então, no pêndulo, caso não exista atrito, essa energia ela nunca vai ser perdida ou aumentada, ela sempre vai permanecer constante. Essa energia interna do sistema, então, ela deve permanecer constante, ela não aumenta. Então, 01, a alternativa está incorreta. 02, dois corpos possuem temperaturas diferentes. Se colocarmos esses dois corpos em contato, normalmente, de forma espontânea, a energia térmica do mais quente passa para o mais frio, até que ocorra o equilíbrio térmico. Até aqui está certo. Porém, existem situações onde o único efeito é o trânsito espontâneo da energia térmica de um corpo mais frio para o mais quente. E essa parte está totalmente errada, né? Porque isso daí de transmitir espontaneamente a energia térmica do mais frio para o mais quente, ele fere a segunda lei da termodinâmica, onde diz que o calor vem sempre da fonte quente indo para a nossa fonte fria. E nunca pode acontecer o contrário de forma espontânea. Pode acontecer de forma forçada, onde você vai estar introduzindo trabalho para sair da fonte fria e para a fonte quente. Só que isso não é de forma espontânea. Então, 02 está incorreta também. Alternativa 04. No Brasil, a maioria dos carros movidos a álcool ou a gasolina utilizam motores de combustão interna, de 4 tempos, de acordo com o ciclo de Otto, que é o que a gente viu agora há pouco anteriormente, né? Nesse tipo de sistema, a energia é fornecida na forma de calor por meio da queima do combustível. Essa alternativa está correta, né? Exatamente o que a gente viu no exercício anterior, onde a nossa energia ela foi fornecida a partir da queima da nossa gasolina lá no processo de centelha. Então, alternativa 8, alternativa 4 está correta. Alternativa 8. Uma geladeira recebe trabalho por meio da energia elétrica proveniente da rede elétrica e usa de modo a retirar energia sob forma de calor do seu interior, transferindo por condução para o exterior. Isso daí é o contrário do que estava de errado aqui na alternativa 02, né? Então, diz que você está retirando o calor da fonte fria e indo para a fonte quente. Nesse caso, ela vai estar certa. Mas isso acontece porque você vai estar utilizando trabalho. Então, a geladeira recebe trabalho e, com isso, ela consegue retirar a sua energia na forma de calor do interior. Então, ela vai estar esfriando, o calor vai estar saindo da fonte fria e transferindo para a fonte quente. Então, a alternativa 08 ela está correta. E, por fim, a alternativa 16, o ciclo de Carnot consiste em 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotérmicas irreversíveis. Uma máquina térmica construída utilizando esse ciclo apresenta um menor rendimento quando comparado com uma que trabalha utilizando o ciclo de Otto. Essa alternativa está incorreta, né? Porque o ciclo de Carnot ele é o ciclo com maior rendimento possível. Então, olhando aqui, a nossa somatória ela deu 12. Então é isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje e muito obrigado. Tchau, tchau.